Quando eu pergunto se a empresa tem contabilidade, o empresário responde assim: sim, eu marco tudo na ponta do lápis, tintim por tintim. Isso é sinal de que a empresa vai quebrar. O que eu queria dizer é que esse nosso costume dos nossos negócios, dos pequenos negócios, sobretudo de marcar num caderninho tudo aquilo que recebeu, menos tudo aquilo que pagou, não significa nada em termos de contabilidade, né? Aquilo é só um caixa, tá? Um livro caixa, né? Para saber se o que sobrou ao final daquela folha de caderno é o que está lá na gaveta de dinheiro. A empresa precisa ter ao menos 2 relatórios contábeis. Um é o balanço patrimonial e o outro é a DRE, a demonstração do resultado do exercício. O que é um balanço patrimonial? É como se fosse uma fotografia da empresa, dos seus números, numa certa data. Por exemplo, 31 de janeiro, 28 de fevereiro, 31 de março, provavelmente no último dia de cada mês para saber a posição mensal, né? O balanço patrimonial mostra do seu lado ativo a soma dos bens e direitos da empresa. O quanto tem no caixa de dinheiro, o quanto tem nas contas bancárias, o quanto tem de contas a receber, o quanto tem de estoques, o quanto tem de outros ativos, né, créditos tributários, adiantamentos a fornecedores, etc. E o quanto tem lá de máquinas, equipamentos, ferramentas, né, veículos, aqueles bens que não se tem intenção de vender. Do outro lado, no balanço patrimonial, no passivo, se tem então as dívidas, as obrigações da empresa, né? Quanto se deve para banco, quanto se deve para fornecedor, quanto se deve para o funcionário, né? Se nós estamos fazendo um balanço lá 31 de janeiro, por exemplo, os salários serão pagos só no 5º dia útil de fevereiro. Então, em 31 de janeiro, a empresa deve para os funcionários um certo valor. Bom, a soma daqueles ativos menos aqueles passivos, nos resta o que chamamos de patrimônio líquido. Patrimônio líquido é aquilo que os donos realmente têm daquele negócio, né? É o quanto vale contabilmente aquela empresa. E é de olho naquele número que se precisa prestar atenção todo mês para saber se a empresa está crescendo ou está diminuindo, né? Ela cresce com o acumular de lucros, ela diminui com a apropriação de prejuízos, né? E também precisa ter a DRE. Então, enquanto o balanço é a fotografia de saldos, uma posição de saldos, a DRE é o relatório das operações que a empresa fez ao longo do período, no caso do nosso exemplo, de um mês. Então, o quanto ela gerou de receitas, né, o quanto ela vendeu, menos o quanto incidiu de tributos naquelas receitas, menos o quanto ela teve de custo por ter realizado aquelas receitas, né? Então, se ela vendeu mercadoria, quanto custou a mercadoria que ela vendeu? Menos depois as despesas todas, né? Os salários, os aluguéis, as contas de energia, telefone, etc. Ao final sobra o lucro ou o prejuízo daquele negócio naquele período. Então, olha, como que se administra a empresa então com números? Não é marcar na ponta do lápis tintim por tintim. Isso não significa quase nada, né? Administrar uma empresa com contabilidade é acompanhar a posição do patrimônio líquido através do registro dos seus ativos e passivos e acompanhar o resultado, está dando lucro ou está dando prejuízo.